O Trilhas da Democracia dá continuidade à série comemorativa das 200 edições do programa, entrevistando hoje o pastor da Igreja Batista do Caminho, deputado federal eleito pelo PSOL do Rio de Janeiro, um dos vice-líderes do governo Lula na Câmara dos Deputados, Henrique Vieira. Henrique, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado. Eu que fico feliz de participar desse programa tão importante. Só para avisar que está travando de vez em quando. Não sei se o problema é aqui ou se o problema é aí. Henrique, deputado Henrique Vieira, eu tinha uma pergunta inicial a fazer, só que eu acabei de abrir essa entrevista, está sendo gravada no dia 7 de março, às 10 horas da manhã, e eu acabei de abrir um site de notícias e acaba de ser divulgada a informação de que um livro do Emicida, o livro infantil do Emicida, intitulado Amoras, foi vandalizado numa escola pública, numa escola particular, numa escola privada de Salvador, de ensino fundamental. As fotos constam da matéria, eu não vou ficar pormenorizando aqui os comentários, mas são comentários de intolerância. O simples fato de você, num livro de uma biblioteca, né, tomar nota, escrever, fazer comentários, no livro já diz muito, né? Mas são vários as referências, as indicações de trechos da Bíblia que devem ser lidos à medida em que vão se passando as páginas, né? Mas logo no início, né, eu gostaria de te ouvir a tua opinião acerca do que representa, do que expressa um ato como esse, pegando só como exemplo a primeira página do livro, que é a dedicatória do Emicida, dedicado a Estela, a primeira pessoa que vi salvar o mundo, e os pais, pai ou mãe, né, de uma criança da escola, fez o seguinte comentário escrito à caneta: antes de começar essa leitura, leiam ou peçam para lerem, estou lendo como está escrito aqui, o Salmo 115, 4, 8. Deputado, o que significa, o que expressa um ato como esse, que é claramente, foi vandalizado um livro e fazendo-se referências a trechos da Bíblia, num livro que procura, voltado para crianças de 5 anos, é um livro infantil, que apresenta a história dos orixás, de lideranças como Martin Luther King, referências ao continente africano, o surgimento da raça humana no continente africano, etc. O que expressa esse ato? Por favor. Certo. Esse ato expressa uma religiosidade que é profundamente, historicamente marcada não só pela intolerância, mas, sobretudo, pelo racismo. Existe um cristianismo hegemônico, profundamente vinculado à colonização, ao eurocentrismo e à repulsa e aversão à diversidade e repulsa e aversão seletiva e prioritariamente com relação à africanidade, às manifestações da cultura e da espiritualidade do continente africano. Não é exatamente, tristemente, uma novidade. Existe um cristianismo hegemônico que carrega essa marca da colonização, essa marca da escravidão, essa marca da intolerância, da indisponibilidade completa ao diálogo e ao aprendizado.
e essa intolerância muito atravessada pelo racismo. Inclusive, o próprio protestantismo brasileiro, basicamente derivado dos Estados Unidos, muitas vezes do sul escravocrata, racista dos Estados Unidos, também carrega esses símbolos, esses signos, que não conseguem dialogar, que não conseguem respeitar, que não conseguem valorizar a espiritualidade, a religiosidade dos outros, especialmente quando essa espiritualidade é derivada da África. Daí ganha um contorno de batalha espiritual, de guerra espiritual, de um inimigo que precisa ser derrotado, ser repreendido. Então, esse modelo religioso forma emoções assim, forma afetos assim, forma sensações assim e forma atitudes assim, intolerantes, preconceituosas, insensíveis e racistas. E toda leitura da Bíblia é feita por essa lente. Os textos vão ser recortados, descontextualizados e vão servir de base, de estímulo para justificar esse tipo de comportamento que, insisto, não consegue respeitar a diversidade e olha para aquilo que tem a ver com a África e com o pensamento negro, com a espiritualidade negra, e vê como alguma coisa inimiga que precisa ser derrotada. Então, respondendo a sua pergunta, é manifestação de uma religiosidade que forma e estimula emoções e ações intolerantes e racistas. No meu entendimento, nada a ver com o espírito do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, mas tudo a ver com esse cristianismo colonizador que não consegue ver a beleza na espiritualidade dos outros. Deputado, feita essa primeira pergunta que surgiu, né, poucos instantes antes de nós iniciarmos essa entrevista, eu volto para o roteiro que eu havia construído para esse nosso diálogo. No dia 2 de março, na cerimônia de lançamento do novo programa Bolsa Família, eu tive duas experiências muito distintas. Eu acompanhei a solenidade, né, e tive duas experiências muito distintas. Por um lado, eu chorei, confesso que chorei bastante, ouvindo a fala de Isamara Mendes da Silva. Eu não sei se você teve oportunidade, eu não sei se você estava na solenidade, se você acompanhou, se você viu depois. Isamara Mendes da Silva é filha de beneficiários do Bolsa Família, uma filha de beneficiários do Bolsa Família, que, devido ao Bolsa Família, teve a oportunidade de fazer a graduação em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e depois fazer o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo. Legal. O discurso dela é um discurso que, por si só, já poderia encerrar aquela solenidade. Mas, por outro lado, me incomodou bastante quando o ministro Wellington Dias subiu ao púlpito, né, para fazer a sua fala. Me incomodou bastante o momento em que o ministro puxou um Pai Nosso, né, pedindo a todos que orassem, que rezassem juntos, de mão dadas, naquele momento, né? O choro e o meu incômodo devem-se a duas dimensões, né? De um lado, uma dimensão no plano da sensibilidade, né? A história da Isamara me tocou mais profundamente. A história da Isamara me levou a uma experiência de espiritualidade que o Pai Nosso não consegue mais me levar. Da mesma maneira como, escutando Jorge da Capadócia na versão dos Racionais MC, da mesma maneira que, ouvindo Principia do Emicida
com a tua participação no final. Então, isso no plano digamos, da sensibilidade. E esse choro e esse incômodo também no plano da racionalidade, por entender que num espaço público, no qual deve prevalecer a laicidade, o caráter republicano, né? Não cabe uma oração ligada ao cristianismo ou qualquer tipo de oração ligada a uma religião específica. Eu queria te ouvir a respeito disso, né? O que você acha, né, de numa solenidade se rezar o Pai Nosso puxado por um ministro tão importante no governo, né? E se esse caminho trilhado, eu tenho percebido isso em alguns atos do governo, se esse caminho, imagino eu, de tentativa de estabelecer um contraponto em relação a tudo aquilo que foi feito nos 4 últimos anos, não seria um caminho muito arriscado, né? Por favor, deputado. Perfeito. Olha, eu compreendo o seu choro, assim como compreendo o seu incômodo. A gente se deixa tocar por experiências de transformação, fruto de políticas públicas socialmente justas. Então, é muito bom saber que políticas públicas podem alterar as condições de vida do povo, oferecendo oportunidades, mudando trajetórias individuais e de uma família inteira. A nossa prática política precisa ser feita com esse objetivo e com essa sensibilidade, com esse desejo sincero, que o resultado da nossa política seja um país mais justo, um país com redução da desigualdade, superação da fome, garantia de direitos, democracia política, democracia econômica. Então, a história que você contou, enquanto você contava, eu visualizava e meu coração se alegrava. Que bom que políticas públicas podem corrigir desigualdades, enfrentar injustiças, promover oportunidades e mudar a vida das pessoas, que esse governo consiga fazer isso mais uma vez, com Minha Casa Minha Vida, com Bolsa Família, com valorização e aumento real do salário mínimo, com fortalecimento do SUS, da educação pública, com reforma agrária, com desmatamento zero, com preservação e promoção dos direitos dos povos originários e tradicionais, com uma reforma tributária que possa enfrentar a injustiça social e taxar os super ricos do país, e por aí vai. Esse é o objetivo. Então, esse é o primeiro ponto da minha fala, sobre a comoção diante da transformação. Agora, sobre o incômodo, eu sinceramente concordo com o seu incômodo. Se você me pergunta sobre a minha fé, eu vou te falar, eu amo a oração do Pai Nosso, que fala sobre o pão nosso, que fala sobre a partilha, que fala sobre o perdão, que fala sobre esse reino de Deus, que é da solidariedade, do amor ao próximo. Mas veja, essa é a minha espiritualidade, essa é a minha fé. Meu entendimento é, num espaço público, num evento oficial, não cabe uma oração vinculada a uma religião. Isso destoa da ideia de respeito à diversidade, a pluralidade de crenças religiosas e a não crença religiosa. Para você respeitar a fé dos cristãos e das cristãs, você não precisa incorporar à liturgia de um ato público oficial elementos do cristianismo. Eu também, como cristão, não me sentiria à vontade. Até porque, se você pega historicamente, o cristianismo sempre teve participação no Estado durante séculos,
o catolicismo foi a religião oficial. Até hoje nós sabemos que o cristianismo tem vantagens e privilégios enquanto religião. Nós sabemos que outras experiências religiosas, como, por exemplo, de matrizes africanas, são perseguidas, terreiros destruídos. Eu não acho uma boa sinalização. A oração do Pai Nosso, quando é chamada de universal, eu também não concordo. É uma oração de perspectiva ecumênica? É, mas ela é de uma religião, ela é do cristianismo, ela não é universal. Então, eu defendo que o governo valorize e muito a fé que as pessoas têm, ajudando a criar ambientes em que as crenças religiosas possam ser professadas. O nome disso é democracia, o nome disso é respeito, o nome disso é Estado laico. Agora, dentro do Estado, a sinalização tem que ser de equiparação, de equilíbrio, de equidade, de simetria, de respeito à diversidade. Então, nesse caso, eu me sensibilizo com o seu choro e concordo com o seu incômodo, mesmo sendo cristão. A minha fé, por exemplo, é satisfeita, a minha espiritualidade se alegra só ao saber que uma política pública justa está sendo operada para melhorar a vida do nosso povo. Não precisa de uma oração num espaço público, eu não me sentiria à vontade e também me sentiria incomodado. Só para complementar, deputado, na verdade, a fala da Isamara, ela por si só, ela já é uma oração, porque ela é o relato de uma experiência que tem nas suas raízes o sofrimento da pobreza e a emancipação, né? A emancipação propiciada por políticas públicas, propiciada pela educação pública, rumo ao caminho, e a expressão caminho aqui não foi por acaso, né? Tem a ver com a forma como você definiu nas suas entrevistas o surgimento da Igreja Batista do Caminho, né? O caminho da libertação seguido por ela, né? Então, só para encerrar esse primeiro ponto, né? Por si só, a fala de Isamara já tinha a representatividade de um diálogo com o poder público e com a própria espiritualidade. Passando agora para a situação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, mas particularmente da Câmara dos Deputados, né? A Frente Parlamentar Evangélica, na atual legislatura, me corrija se eu estiver errado, né? Conta com 132 deputados, né? E 14 senadores, e vai ser presidida num esquema de alternância por Eli Borges, do PL do Tocantins, e por Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, né? Já foi possível, nesse curto período de tempo, de um mês e alguns dias de legislatura, né, saber de que maneira vai se comportar essa frente? Já foram dados alguns sinais, alguns indicativos, por exemplo, de como vai se comportar a frente diante de pautas como o combate à desigualdade social e à miséria, em relação à questão do endurecimento das regras de venda e utilização de armamentos, e da pauta de costumes. Quais são as suas expectativas? Como é que o governo Lula poderá contar ou não com os setores dessa frente na votação dos seus projetos? Para encerrar, o bolsonarismo continuará sendo hegemônico dentro dessa frente, ou nas suas brechas, nas suas contradições internas, há espaço para avançar em alguns projetos, digamos, mais claramente democráticos, populares, republicanos, etc. Por favor, Henrique. Bem, vamos lá.
A Frente Parlamentar Evangélica, da qual eu não faço parte, não farei, importante dizer isso, sou evangélico, mas não faz parte da minha forma de pensar. Eu, na verdade, protocolei aqui um requerimento, estou articulando e buscando assinaturas para a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. Não é um contraponto à frente evangélica no sentido direto, mas é a minha forma de pensar. Eu prefiro estar no parlamento para defender o Estado laico, para defender o respeito à diversidade religiosa e à não crença religiosa. Não me sentiria à vontade num recorte exclusivamente evangélico. Então, só para, de imediato, colocar o meu ponto de vista. A Frente Parlamentar Evangélica, ela é conservadora, ao mesmo tempo ela é diversa, ou tem diversidade. Tem PL, tem republicanos, tem PSD, mas tem parlamentares do PT lá também, de perspectiva progressista, que acreditam que é importante estar na frente, fazer o debate, disputar os seus rumos. Então, assim, ela é conservadora, ela expressa uma lógica conservadora. Com o governo Lula, não está muito evidente ainda, mas tem mais disputas internas lá dentro, tem um bloco bolsonarista, ideológico, que não vai mudar, mas tem também dentro da frente setores mais à direita e ao centro, e que tendem a dialogar mais com o governo Lula em algumas pautas. Então, eu vejo nesse momento uma frente hegemonicamente conservadora, com parcela significativa bolsonarista, mas que tem mais disputas de rumo de política do que ano passado. Tem tensionamentos mais à direita, deslocando da extrema-direita, mais ao centro, e até mesmo um diálogo e composições com o governo Lula, para você ver a complexidade que existe na frente parlamentar evangélica aqui no parlamento. Acho que na pauta chamada de costumes, ela tende a manter as suas posições, na minha opinião, conservadoras e que não defendem efetivamente a dignidade das pessoas, mas em algumas outras pautas de cunho social, acredito que pode ter deslocamento, pode ter tensionamento, pode ter nova posição e pode ter emblocamento favorável ao governo Lula. Então, acho que é o resumo do que eu estou percebendo nesse primeiro mês de mandato. Só para duas subperguntas a partir dessa pergunta geral. A primeira, você indicou aí a existência de representantes do PL, republicanos, de outros partidos, mas eu queria te escutar acerca da composição da frente, tendo como base a vinculação a determinadas igrejas, né? Me parece que a igreja mais representada na frente é a Assembleia de Deus, seguida pela Batista e depois Igreja Universal, e outras demais denominações, inclusive aqueles cristãos que não são vinculados necessariamente a uma ou outra igreja, né? Então, eu queria que o que isso pode significar para se compreender o comportamento da frente nos próximos 4 anos? Isso é uma primeira subpergunta. E a segunda, qual é a tua expectativa em relação à ênfase, à preocupação do governo Lula em relação à pauta de costumes nesse terceiro mandato do presidente? Por favor, Henrique. Sobre a relação com as denominações, acho que na prática continua significando essa hegemonia conservadora. Não tem muita novidade. São denominações que também têm as suas disputas, também têm as suas diferenças. O campo evangélico é complexo. Você pega a Igreja Batista,
Tem diferenças. Eu sou de tradição batista, de formação batista, pastor de igreja batista e sou de esquerda. Então, na Assembleia de Deus, você também vai ter disputas e diferenças. Na Universal eu vejo menos, mas o que eu quero dizer é que até mesmo dentro de cada denominação não existe uniformidade, também existem disputas. Agora, a tendência conservadora é preciso reconhecer, ela é majoritária, e isso vai se expressar no parlamento e vai se expressar na frente parlamentar evangélica. Essa é a relação que eu faço entre a composição da frente e as denominações. Inclusive, é um erro pensar que o chamado conservadorismo, e veja, tem uma diferença entre conservadorismo e fundamentalismo ou extremismo. Eu, pelo menos, trabalho com essa diferença na minha cabeça, me ajuda a perceber algumas coisas. Porque uma pessoa conservadora, dentro dessa caracterização, na minha opinião, ela tem a matriz dela, de leitura da Bíblia, nesse caso religioso, de comportamento, de concepção de família, tal, e assim ela pauta a sua vida. Ela não transforma isso necessariamente num projeto de poder que quer se infiltrar no Estado, influenciar a legislação, controlar a vida das pessoas. É possível ter, na minha opinião, bons e frutíferos debates com pessoas conservadoras. Não sou conservador, não é a minha formação teológica, não é a minha formação política, mas não sei se eu me faço entender. Dá para dialogar na diferença. Agora, quando o conservadorismo ganha contorno de intolerância, de indisponibilidade à escuta, de projeto de poder, de querer pegar o seu conservadorismo e transformar em constituição, política pública, aí o conservadorismo vai se transformando em fundamentalismo e extremismo. Isso pode terminar com feminicídio, pode terminar com destruição de terreiro, isso pode redundar em múltiplas violências e violações. Só para poder criar alguma diferença que nos ajuda a entender a complexidade da realidade, entender com quem não tem diálogo e com quem tem diálogo. É importante fazer essa diferenciação na minha cabeça. Sobre o governo Lula, ainda estou para Henrique, entender essas Henrique, movimentações. Oi. só antes de tu responder a segunda pergunta, onde você enquadraria, por exemplo, um colega seu de Câmara Federal, né, eleito pelo Rio de Janeiro, o deputado Ottoni de Paula? Onde você situaria dentro dessa, digamos, tipologia que você acaba de construir e que também foi candidato à presidência da Frente Parlamentar Evangélica, né? E não acabou perdendo para Eli Borges e Silas Câmara. Onde você situaria Ottoni de Paula? Fundamentalista. Existe possibilidade de diálogo com esse setor? Com o setor fundamentalista, eu vejo menos possibilidade de diálogo. Com conservadores, eu acho que dá para dialogar. Não estou dizendo concordar, estou dizendo dialogar. Ok. Em relação à segunda pergunta, a expectativa em relação ao governo Lula, quanto à pauta de costumes? Eu acho que é um governo. Pois é, pauta de costumes, até esse termo eu fico refletindo sobre ele. Porque, no fundo, você debater os direitos das mulheres tem a ver com vida, tem a ver com integridade física, tem a ver com garantia de direitos, tem a ver com acesso ao mercado de trabalho, tem a ver com valorização salarial. Às vezes, você falar pauta de costumes, nós falarmos isso, parece que nós estamos falando só de uma dimensão comportamental. O Brasil é um país dos que mais mata mulheres no mundo, feminicídio. É muito mais do que comportamento. Falar da luta feminista, que as mulheres, obviamente, são protagonistas,
é falar de vida, é falar de menos morte, é falar de garantia de proteção, é falar de acesso a direitos. Você falar de diversidade sexual, vou te falar no mesmo recorte, porque você tem no Brasil, olha que complexo, o país que mais consome pornografia trans e que mais mata transexuais e travestis no mundo. Entende? Então, eu gosto de trazer o termo pauta de costumes para, olha, estamos falando de vida, de dignidade humana, de não violência, de preservação da integridade física das pessoas. Óbvio que tem debates morais, éticos e comportamentais, e podemos enfrentá-los, mas tem a ver com vida e dignidade humana. Eu acho que o governo Lula é um governo de disputa. O governo Bolsonaro, o anterior, ele era um governo inimigo das mulheres, inimigo do povo negro, inimigo das LGBTQIA+. Era um governo promotor e indutor da morte, na minha opinião. O governo Lula é outra página, é outra frequência, é outra perspectiva. Então, você vê a Aniele Franco no Ministério da Igualdade Racial, você vê Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, você vê a Nízia no Ministério da Saúde, você vê uma outra linha de política pública. Agora, não tem ingenuidade. É um governo que vai promover avanços, já mudou a linha, já incorporou pauta das mulheres, das LGBTs, dos quilombolas, dos negros, mas vai ser tensionado o tempo inteiro por conservadores e atacado por fundamentalistas e extremistas. Então eu vejo agora uma linha de avanço, mas um avanço sem ingenuidade, que precisa de muita mobilização popular para poder garantir que esse avanço de fato se concretiza. Então, acho que é um governo que dá boas sinalizações, mas que vai fazer composições e mediações o tempo inteiro. Mas, pelo menos, temos uma disputa e um espaço para ser ocupado. Henrique, a gente não tem espaço aqui, quer dizer, agora a gente entra numa outra parte da entrevista, mas eu queria só te ouvir acerca da seguinte observação. A reflexão que você fez sobre a necessidade de complexificação da ideia de pauta de costumes, né? Valeria também para a ideia de pautas identitárias, quer dizer, reduzir a ideia de identitarismo, de pautas identitárias apenas a uma dimensão subjetiva, não cairia também no mesmo equívoco de se esquecer, né, da vida concreta de determinados sujeitos sociais históricos? Mas absolutamente. A minha abordagem das chamadas pautas identitárias não é nada subjetiva e abstrata. Tem a ver com concretude, com materialidade, com classe social. Falar sobre a pauta negra é falar sobre economia, é falar sobre o sistema tributário brasileiro, é falar sobre acesso ao SUS, é falar sobre empregabilidade, é falar sobre política de moradia, de saneamento básico, é falar sobre a violência obstétrica, que é operada historicamente contra mulheres negras. Falar sobre a pauta das mulheres também é falar sobre empregabilidade, falar sobre renda, falar sobre valorização salarial. Então, tanto gênero quanto raça, a dimensão negra, indígena e das mulheres, na minha leitura e na minha militância, isso passa por um atravessamento da dimensão de classe das disputas econômicas e sociais. Tem concretude, né? Então, essa é a abordagem que eu faço sobre as chamadas pautas identitárias. Tudo tem a ver com casa, comida, alimento, remédio, saúde, economia. Uma abordagem interseccional, né? Exatamente. Henrique, eu vou reproduzir uma pergunta que eu escutei
em 2019, feita por um pastor, e gostaria que você respondesse essa pergunta. A pergunta foi a seguinte: como lidar com o conservadorismo das igrejas? Como resgatar a essência mais emancipadora do Evangelho? Discutir a pauta racial, de gênero, da justiça social que pulsa no Evangelho, mas vista de maneira indiferente pelas igrejas evangélicas. Essa pergunta foi feita por você, né, numa entrevista em outubro de 2019, para dizer como e por que você tomou o caminho da criação da Igreja Batista do Caminho. Então, foi, na verdade, o início de uma resposta tua à pergunta que foi feita pelo entrevistador, pelo repórter, querendo saber como é que se deu a construção da Igreja Batista do Caminho. E eu te reponho essa pergunta que você fez para responder essa pergunta. Em março de 2023, passados 4 anos de governo Bolsonaro, iniciado o governo Lula, na condição de deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, como é que você responderia hoje essa pergunta do como lidar com o conservadorismo das igrejas, como resgatar a essência mais emancipadora do Evangelho, discutindo a pauta racial, de gênero, da justiça social que pulsa no Evangelho, mas que é vista de maneira indiferente pelas igrejas evangélicas? Eu acrescentaria aí também pela Igreja Católica. Por favor, Henrique. Certo, essa tarefa das nossas vidas, da minha vida, não existe uma receita, existe um caminho, existe uma experiência. Primeiro, eu avalio que nós não podemos generalizar o campo evangélico e assim criar um estigma e descartar as pessoas. Não podemos cair nesse erro. Não significa recuar diante dos fundamentalistas, mas significa entender que a vida é complexa e que é preciso não generalizar, não estigmatizar, não inviabilizar o espaço do diálogo, da escuta e da convivência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o trabalho de base, que é o contato genuíno e horizontal com as pessoas, de carne e osso, que frequentam as igrejas e que, na maior parte das vezes, enfrentam uma sociedade desigual, uma vida sofrida, fazem ali uma conta, pagam o aluguel, pagam o remédio ou pagam o transporte. São pessoas simples, são pessoas empobrecidas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas de vida dura e sofrida, nesse Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. Então, não generalizar, ter humildade de coração e se colocar à disposição do diálogo horizontal. Por isso a Igreja Batista do Caminho, por isso o coletivo Esperançar, do qual eu faço parte. E o terceiro aspecto, não generalizar, se colocar na convivência com humildade de coração, capacidade de escuta e de diálogo. Existe um elemento muito importante dentro da vivência evangélica e cristã como um todo, que é a Bíblia. É retomar a leitura popular, comunitária, circular da Bíblia e disputar, no bom sentido aqui, a memória e o sentido de quem é Jesus. Então, dialogar com o povo que tem a Bíblia debaixo do braço significa dialogar sobre a Bíblia, significa resgatar uma leitura da Bíblia a partir dos pobres, a partir da justiça, a partir da solidariedade, a partir da centralidade do amor ao próximo, que é o cerne da mensagem do Senhor Jesus. Então, não generalizar, conviver, fazer trabalho de base, leitura popular e comunitária da Bíblia. E, a partir disso, as lutas pelas coisas concretas da vida. É a creche que não funciona, é o posto de saúde que precisa ser melhor, é o transporte público que é ineficiente, que é caro, é o direito à moradia e o saneamento básico.
é a vida da nossa juventude, a partir também das demandas concretas e articulando, a partir da fé, uma agenda de cidadania, de solidariedade. Então, esse é um caminho que a gente tem, mas que, como diz o poeta, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então, tem que fazer e viver as experiências. Agora, sem ingenuidade, eu também quero poder falar sobre isso. Usando um pouco do pensamento marxista, que me forma também, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante desta época. Não é uma disputa simples. Às vezes as pessoas nos perguntam, nós, cristãos progressistas, mas vocês não estão fazendo nada? A realidade não está mudando? Como se fosse só uma questão de vontade e desempenho. Não. Existe uma realidade objetiva. Existe um capitalismo neoliberal global. Existem super igrejas política e economicamente poderosas. Existem meios de comunicação de massa que foram tomados por fundamentalistas. Então, a capacidade que o fundamentalismo tem de reverberar as suas ideias, capacidade material, objetiva, econômica, midiática, é infinitamente maior do que a nossa. Isso não é uma questão de incompetência nossa, é uma questão objetiva, material. Luta de classes tem a ver com o fato do fundamentalismo cristão se ajustar a uma lógica capitalista neoliberal, e é contra isso que a gente luta. Então é importante dizer que essa disputa é necessária, mas para que as pessoas entendam que não é só uma questão de vontade e de eficiência, que a vida é complexa e a disputa se dá em patamares bem gigantescos e difíceis. Henrique, já que você falou de Marx, do marxismo, eu queria te fazer uma pergunta imbuída do espírito de um dos maiores marxistas do século XX, que foi Antônio Gramsci. Nos anos 60, 70, 80, né, foi travada uma verdadeira luta por hegemonia dentro da Igreja Católica. A teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, toda aquela experiência que foi impulsionada, potencializada pelo papado de João XXIII e que teve uma repercussão muito forte na América Latina, no Brasil. É possível ver claramente uma disputa, né, por valores dentro da Igreja Católica. Olhando hoje para uma outra igreja, ou para outras igrejas, que são as igrejas evangélicas, você vê a possibilidade de uma luta por hegemonia dentro das igrejas evangélicas, sabendo-se que uma das grandes diferenças existentes entre o catolicismo e, eu vou falar o termo impreciso, protestantismo, porque, na verdade, as igrejas, como você mesmo reconhece, né, existe um setor protestante nas igrejas evangélicas, mas existem outras que são neopentecostais, que é uma outra história, né? Então, levando em conta essa diferença, né, da centralização das igrejas, da Igreja Católica e da descentralização das igrejas neopentecostais, protestantes, né? É possível pensar numa luta por hegemonia dentro das igrejas evangélicas, ou o caminho é esse da criação de sempre da criação de uma nova igreja, como a que, por exemplo, você criou? Você me ouve? Oi? Ouço, é porque está passando o caminhão aqui do venda, aí eu mutei o meu fone. Tu conseguiu entender, compreender a pergunta, não? Sim, eu entendi. Olha, vamos lá. Cada pessoa tem uma história
e tem uma forma de lutar. Então, tem várias pessoas que eu conheço que estão nas suas igrejas de matriz mais conservadora e estão lá de coração sincero, de peito aberto, colocando suas posições. E esse é um caminho, entendeu? Que eu respeito profundamente. O caminho que eu percorri junto com meus irmãos, minhas irmãs, da nossa comunidade, foi a formação da Igreja Batista do Caminho. Então, repara, tem estratégias e vivências diferentes. Tem pessoas que estão dentro das igrejas conservadoras, ele fazendo o diálogo. Tem pessoas que estão em outras igrejas de perspectiva mais progressista e também estabelecendo outras formas de diálogo. Tem estratégias diferentes, a partir de vivências diferentes. Agora, eu acredito que ficar disputando o aparato evangélico, não sei se eu me faço entender, não é por aí. Nós temos que apostar, cada um na sua estratégia, e eu respeito profundamente isso, mas eu estou me convencendo que nós precisamos apostar na potência do amor radical ao próximo, do sermão da montanha, felizes os que choram, felizes os que promovem a paz, felizes os que têm sede e fome de justiça. Apostar cada vez mais que o cerne do evangelho não pode ser institucionalizado, não pode ser capturado por uma doutrina, que Jesus de Nazaré não é propriedade dos cristãos, Jesus de Nazaré não é evangélico, Jesus é Jesus, transcende o corpo doutrinário, religioso, institucional cristão, é resgatar a memória do Cristo crucificado, que foi odiado pelo aparato religioso dominante, que foi executado pelo Estado sob aplauso e a fúria de parte da população que comemorava sua morte. O que eu estou querendo dizer é que com estratégias ou táticas diferentes, eu não quero ficar contemporizando com o fundamentalismo. Nós precisamos apostar numa reinvenção, numa reforma, numa nova lógica de ser discípulo de Jesus no Brasil. E apostar muito na liturgia do amor, e apostar muito na ética da solidariedade, e apostar muito no diálogo interreligioso, e apostar muito na defesa dos corpos massacrados, violentados e oprimidos, e apostar muito na ética da economia solidária, da partilha do pão, da misericórdia, do perdão, do desarmamento, da paixão pela Mãe Terra. O que eu estou tentando te dizer é que nós precisamos de uma teologia que saia de cima do muro, de uma teologia que, tentando dialogar com os fundamentalistas, só é derrotada e massacrada por eles. E apostar de vez e de fato no amor. E quando eu falo amor, não é no sentido romântico, abstrato, um casal feliz para sempre, como um filme de Hollywood. Estou falando do amor que se comove, como você se comoveu, diante da vida concreta, do amor que vai para a rua, para a esquina, para a praça, que estende a mão, que não fica em silêncio diante da injustiça, da violência, do massacre. Ou seja, o século XXI pede uma nova reforma protestante, pede novos horizontes, pede a gente se desvencilhar desse moralismo tóxico, masculino, machista, branco, e de vez disputar quem é Jesus nas nossas vidas, entendeu? Falando aqui como cristão apaixonado mesmo. Até peço desculpa se estou me empolgando, mas a sua pergunta me levou para esse lugar de é preciso mais coragem, o que não significa ser estreito, ser sectário, é dialogar com o povo mesmo, com escuta, que nem eu falei antes, com humildade, respeitando as vivências. Mas olha, dizendo, fora da ética do amor não há evangelho verdadeiro. Prefiro a ética do amor do que o signo igreja.
no sentido institucional, entendeu? E se a igreja não se converte ao amor, ela vira aparato e deixa de servir ao propósito de Jesus. Acho que tem que partir para cima nesse sentido. Henrique, uma última pergunta. Essa série de entrevistas, né? Na próxima semana o entrevistado será alguém que você nutre muita gratidão, muito respeito, muito carinho, que é o Frei Beto. Essa série de entrevistas tem como título Utopias, no plural, e Transformação Social no século XXI. Você acaba de tocar em vários elementos que vão estar presentes nessa última pergunta, né? Que é a seguinte: qual é o papel da espiritualidade? Eu não estou falando de religiões, né? Qual é o papel da espiritualidade na luta contra o capitalismo, na luta contra essa associação perversa existente entre o neoliberalismo e a penalização, quer dizer, o Estado penal neoliberal? Quais são os principais elementos constitutivos da utopia da esquerda cristã no século XXI, do qual você faz parte, é uma das principais lideranças, principais personagens no Brasil? Algo distingue, o que distingue essa utopia cristã de esquerda da utopia dos direitos humanos? Por favor, Henrique, essa última pergunta para nos brindar. Bem, vamos lá. Falar a partir da minha espiritualidade, que é a do Evangelho. Jesus bateu de frente com os ricos. Quando ele encontrou Zaqueu lá, o publicano, o cobrador de impostos para o Império Romano, a conversão de Zaqueu significou devolução do que ele havia roubado do povo, com a restituição de 4 vezes mais. Ou seja, a conversão a Jesus significou distribuição de riqueza e abrir mão dessa posição de privilégio, de exploração. Apenas um de vários exemplos em que o Evangelho esteve e está vinculado a uma economia de partilha sem exploração. Isso não é politizar o Evangelho, isso é o Evangelho de Jesus. O canto de Maria, lá em Lucas capítulo 1, ela fala que Deus veio destituir os poderosos, despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos. Ou seja, não tem nem conciliação. Para acabar com a pobreza compartilhada, tem que acabar com a riqueza acumulada. Então, animado pelo espírito do Evangelho, não vejo compatibilidade entre ética de Jesus e o espírito do capitalismo. O capitalismo é perverso. Ele naturaliza o caos. Nenhum ser humano devia dormir tranquilo, tendo bilhões de dólares numa conta e acordar no dia seguinte pensando como é que eu faço para ter mais. Isso pode ser razoável para o mundo capitalista. Isso é pecado para a ética do Evangelho de Jesus. Então, a espiritualidade do Evangelho, na minha forma de crer e pensar, se traduz hoje, no mundo de hoje, como uma crítica ao capitalismo. E do ponto de vista dos direitos humanos, idem, porque Jesus não utilizou da vingança, Jesus não utilizou de métodos de violência, muito pelo contrário, ele impediu violências contra corpos massacrados e se colocou ao lado das pessoas que eram as mais humilhadas da sociedade em que ele vivia. Então, ele defendeu a dignidade de todas as pessoas sem nenhuma forma de exclusão ou de hierarquia, que, para mim, significa, no mundo de hoje, direitos humanos. Significa defender a dignidade de todas as pessoas sem nenhuma hierarquia. É assim que o mundo funciona? Não.
Quem sofre mais? As mulheres. Então vamos nos colocar ao lado delas. Quem sofre mais? O povo negro. Então vamos nos colocar ao lado do povo negro. Eu sou parte dele. Quem sofre mais? Os indígenas. Entendeu? Defender a dignidade de todas as pessoas significa prioritariamente estar ao lado das pessoas que não têm a sua dignidade respeitada, né? Então, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista dos direitos humanos, a espiritualidade, na minha compreensão, deve ser um vento, uma brisa, um sopro em favor da emancipação econômica e o fim da exploração, e da emancipação em todas as áreas, para que nenhum ser humano seja violentado, desprestigiado, oprimido por ser quem é. Então, a espiritualidade do Evangelho, e a espiritualidade em geral, eu creio que tem que ser mediada, insisto, eu quero disputar essa palavra, eu quero tirar o amor desse romantismo capitalista hollywoodiano, que as pessoas se amam em casa enquanto o mundo se explode. Nós temos que resgatar o amor como dimensão pública, o amor da praça, da esquina, da rua, o amor revolucionário, o amor que morre com a humanidade para que a humanidade possa ter vida, e vida em abundância, e vida plena. Então, eu creio que essa é a espiritualidade que vale a pena, que converte o dogma ao amor. Henrique Vieira, chegamos ao fim dessa entrevista e eu queria que você deixasse uma mensagem final para os ouvintes da Rádio Brasil de Fato, para os espectadores da TVT, da TV 247, que transmitem o Trilhas da Democracia, uma última mensagem de esperança nesse amor revolucionário ou nessa revolução entendida como a radicalidade do amor, das relações amorosas, da vivência do amor. Por favor, Henrique, para a gente finalizar esse programa de hoje. Obrigado pela entrevista. Como Paulo Freire falou, esperança que não se organiza morre. Esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, que é fazer a esperança acontecer, e é um acontecimento político, histórico, coletivo, comunitário. Então, vamos para cima, fazer da esperança um acontecimento político, defender uma democracia pulsante e verdadeira, derrotar a política do ódio, da extrema-direita, da intolerância, da misoginia e do racismo. Bora para cima pensar e garantir uma educação pública, laica, gratuita, democrática, o fortalecimento do SUS, uma economia justa e ecológica. É tempo de resistir, é tempo de derrotar a extrema-direita e é tempo de avançar naquilo que é mais justo, mais generoso, mais solidário, mais amoroso. A vida é curta, é melhor aproveitá-la dedicando a nossa existência a causas generosas, revolucionárias e amorosas. Então, vamos nos fortalecer, nos dias de fraqueza e lágrima vamos nos consolar, e nos dias de luta vamos vencer. É tempo de resistir, mas também é tempo de avançar, e que a esperança não seja apenas um sentimento, mas seja um acontecimento que a gente faz junto, de mãos dadas. Fraterno abraço e vamos para cima. Muito obrigado, pastor, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Henrique Vieira. E na próxima semana nós continuamos com essa reflexão sobre os vínculos entre amor e revolução, entrevistando o escritor, frade dominicano, Frei Beto. Até lá!